Steel Ball Run. Sim, a tão aguardada animação da parte 7 de JoJo's Bizarre Adventure está há mais de um mês sem sequer nos revelar uma única notícia, deixando nós, as bichas Jojo, fãs dessa franquia quadragenária numa ansiedade louca, clamando por informações que nos revelem mais sobre essa animação. Eu vou passar mal aqui. E pra além do teaser, que já tô de saco cheio de tanto mostrar os frames aqui no canal, a única informação que tivemos é que a dona Netflix, de novo, será a distribuidora oficial aqui no ocidente. Então, o que nos resta é especular sobre como será esse novo anime. E hoje eu irei revelar a vocês, analisando matematicamente, quantos episódios teremos na adaptação do anime de Steel Ball Run. Pra gente poder começar a avaliar quantos episódios teremos em Steel Ball Run, precisamos retornar às partes anteriores para termos uma base, né? E fazer o cálculo certinho. E não podemos nos basear pelo número de capítulos, já que Steel Ball Run começa com capítulos com o mesmo número de páginas das partes anteriores. Mas quando passa para periodicidade mensal, acaba ganhando um maior número de páginas. Portanto, vamos nos basear na quantidade de volumes de cada parte de JoJo para podermos ter uma base do que vem por aí. A primeira temporada de JoJo adapta as duas primeiras partes, sendo a parte 1, Phantom Blood, com 5 volumes, e a parte 2, Battle Tendance, com 7 volumes, totalizando 12 volumes no total. Esses 12 encadernados foram resumidos em 26 episódios, pois principalmente na parte 1, muita coisa foi rushada ou removida para acelerar alguns acontecimentos, sendo em média adaptados 2 episódios por volume. Já na parte 3, Stardust Crusaders, que foi contemplada com 2 temporadas, adaptando um total de 16 volumes, se considerarmos os volumes originais do Japão, que vão do 13 ao 28, apesar do primeiro capítulo estar no volume 12, junto da saga de Battle Tendance, né, a parte 2, mas vamos considerar que são ao todo 16 volumes adaptados em 2 temporadas, com 48 episódios totais. O que é um bom número de episódios, em consideração a quantidade de volumes adaptados, totalizando 3 episódios em média por volume. E talvez essa seja a parte em que menos aceleraram com relação ao mangá. Pois, nas partes seguintes, sinto que largaram o freio e só tentaram fazer uma speedrun dos volumes da obra, já que Diamond is Unbreakable, a parte 4, mesmo com seus 19 volumes, tiveram apenas 39 episódios adaptados numa única temporada, retornando à média de 2 episódios por volume, assim como nas primeiras partes. E em Vento Áureo, mais popularmente conhecido como Golden Wind, tivemos ao todo 16 volumes, assim como a parte 3. E, assim como na parte 3, também se iniciando no volume anterior em seu primeiro capítulo. Mas aqui também tivemos um trabalho mais tranquilo e menos acelerado, totalizando uma média de 2,5 episódios por volume, possuindo um total de 39 episódios. E aqui deu espaço até para adicionarem algumas cenas, como os membros da esquadra aparecendo mais cedo na obra e interagindo entre si. Não é à toa que eu sempre digo que a parte 5 é uma das melhores adaptadas. E agora chegamos na polêmica parte 6, Stone Ocean, com um total de 17 volumes, resumidos em 38 episódios, totalizando uma média de 2 episódios por volume, o que me decepciona, pois tudo parece acelerado para o final da série, que foi distribuída em 3 blocos de mais ou menos 12 episódios, apesar de pertencer a uma única temporada, e essa aceleração nem foi culpa do Made in Heaven. Trágico o que fizeram aqui. Então chegamos à conclusão desse vídeo. Quantos episódios teremos na adaptação de Steel Ball Run? Consegue pensar num número se baseando nas partes anteriores? Comenta aí quantos episódios você quer que sejam adaptados na parte 7. Se eu fosse adaptar, né? Se eu fosse diretor, estivesse organizando, ou então pelo menos botando dinheiro ali, eu faria uns 100 episódios facilmente. Incluiria filler, até filme eu faria.
Mas querer não é poder, e precisamos calcular friamente, igual o Thomas Shelby, para poder chegarmos num resultado crível, verossímil. Isso aqui não é minha lista de desejos, isso aqui é matemática. Com um pouquinho de especulação. E vamos à análise. Steel Ball Run possui um total de 24 volumes, o maior até agora. Portanto, o mais correto seria indicar que teremos mais episódios do que Stardust Crusaders, por exemplo. Mas não é bem assim que a banda toca. A grande média seria de 2 episódios por volume, no máximo 2 episódios e meio, o que poderia igualar com a parte 3, tendo os seus 48 a 52 episódios tranquilamente. Mas sabendo o que foi dito pelos animadores, que inclusive fiz vídeos no canal comentando a respeito, o início de Steel Ball Run, ao que tudo indica, será rushado, reduzido, pois as cenas que iniciam a obra com o Sandman não devem estar presentes, pelo menos nos primeiros episódios. Talvez essa cena com os indígenas seja completamente cortada, assim como o ritual do início da parte 1, que também foi cortado da série animada. Talvez até mesmo a aparição do Poco Louco no segundo capítulo não tenha tanta relevância como teve no mangá, tudo para dar palco e acelerar a entrada para Johnny Joestar brilhar como protagonista definitivo logo no primeiro episódio. E considerando que reduções podem ser feitas, como das mais diversas que eu já falei aqui no canal, em outros vídeos, as cenas de com a Lucy, as cenas que mostram o passado do cadáver santo e até mesmo correções com certas pontas soltas do mangá, o que eu posso dizer é que, talvez, a parte 7 tem uma quantidade de episódios não semelhante à parte 3, que seria o mais óbvio, né, ali na média de 2 episódios por volume, mas sim como as partes 4, 5 e 6, sendo mais uma temporada com seus 39 episódios, ou talvez um pouco mais, tipo no máximo uns 42 episódios. E que, assim como a parte 6, será distribuída em 3 blocos separados, apesar de ser considerada uma única temporada, pelo menos até agora. O que me deixa triste, pois parece ser a parte mais rushada até então. Caso anunciem no meio da distribuição do anime que teremos uma outra temporada de Steel Ball Run, talvez sejamos contemplados com um pouco mais que 48 episódios. Mas eu não consigo visualizar isso, eu não consigo acreditar nisso, gente, desculpa. Como já indicaram, o pessoal da produção está trabalhando em todos os episódios em conjunto, o que talvez impossibilite uma nova temporada. Mas vamos torcer para que, se caso venham 39 episódios em média, a gente possa aproveitar cada momento. E que seja de fato a animação que o segundo mangá mais bem avaliado da história mereça. Mas e aí, pessoal? O que vocês acham? Será que eu estou errado? Tomara que eu esteja errado. Porque, pra mim, como eu mencionei no vídeo, teria pelo menos 100 episódios facilmente de Steel Ball Run, tá? Pelo menos alguns pra contar a história do Funny Valentine, talvez se aprofundar em mais personagens que apareceram pouco, né, no mangá, como Sandman, Poco Louco, mas eu não consigo visualizar isso, tá? Na minha opinião, eles vão fazer ele na média de 39 episódios, talvez um pouco mais, 42, mas acho que não vai chegar na quantidade nem mesmo de Stardust Crusaders. Eu acho que, como o Stardust Crusaders teve uma audiência um pouco mais fraca do que o normal, né, quase impossibilitando a adaptação de anime da parte 4, eu acho que eles não vão repetir, né, como fizeram, né, com a parte 3. Eu acho que é impossível isso acontecer. Mas assim, vamos ficar na torcida de que pelo menos esses 39 episódios sejam ótimos, entendeu? Que a gente não sinta que tá tudo correndo pra terminar, entendeu? E que tudo esteja maravilhoso, né? Maravilhosamente bem adaptado, né? Eu torço de verdade para que esse Steel Ball Run tenha uma animação de qualidade, né? Eu fico preocupado porque a gente não tem muitas cenas, né? O próprio teaser, eu já mencionei isso, deve ser o quê? O primeiro episódio? O segundo? Cara, eu fiz o vídeo, né, sobre o anime do macaco, o The Darwin Incident, e pô, aquilo ali é uma aula, cara. O anime deve ter o quê? 12 episódios, e ele já tem os 12 episódios prontos pra picotar e colocar no teaser. Entendeu? Aquilo sim é um teaser de verdade. Aquilo ali é um anime que você não vai se preocupar com a qualidade. E Steel Ball Run me preocupo, porque infelizmente o teaser não mostra nada. Entendeu? E, cara, vamos ver como é que vai ser ao longo da
da adaptação do anime, né? Como é que vai ser ao longo do lançamento. Tomara que a Netflix lance semanalmente pra dar tempo do pessoal deixar tudo muito bonitinho, entendeu? Depois de 3 episódios, pausa. Mais pra frente coloca mais 3 episódios. Eu acho que vai ser assim e eu prefiro que seja assim, de verdade. Eu quero que Steel Ball Run tenha a melhor animação de todas. E se você curtiu o vídeo, já deixa seu like, comenta aí o que você quiser, que tá gostando de ver mais a minha cara por aqui, tá curtindo os assuntos aqui do canal. Sugestão de assunto é sempre bem-vindo. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus Joe Bros. E caso queira se tornar um Joe Bro de qualidade, se torne um membro aqui do canal. Cara, se tornar um membro, você pode conseguir sorteio de arte. Vai ter sorteio de arte esse mês de novembro aí, somente para os membros. E se você não conhece minhas artes, só entra lá no meu Instagram, o arroba tá em algum lugar aqui da tela. E pra finalizar, não se esqueça de deixar o seu hype. Tamo junto e até o próximo vídeo!